Quem que é o rosto da Blaze hoje? Quem é o dono da Blaze? Responde a minha que eu respondo a sua. Cara, eu sei lá, se eu tivesse que chutar, você me perdoe, Felipe Neto, mas eu acho que é o Felipe Neto. Cara, e é por isso que a internet tá batendo mais nele. Porque assim, eu bati igual em todos e falei... A única coisa que eu fiz diferente Talvez com o Felipe Neto é que eu falei assim... o Neymar, vai. A única coisa que eu falei do Felipe Neto, falei assim, cara, o Felipe Neto discorda do Neymar por causa de política, mas compartilha o mesmo chefe que o Neymar. Né? Na política são contra, mas ali na Blaze eles estão abraçadinhos. Então foi só isso de diferente. Só isso diferente. Eu coloquei os rostos da Blaze. Porque se eu não sei quem é o dono da Blaze... Naquela cena que tá os caras correndo lá, tem minha cabecinha também. cara, eu vou... Foi esse... Cadê? Foi tu, seu porra. Foi o Ian. Essa eu vou colocar na conta do Ian. Mas aquela cena ficou muito engraçada. Mas assim, sinceramente, eu não me sinto atacado, não. Não, tá você tinha, até entendo você falar. Cara, eu saí muito antes de aparecer qualquer coisa e eu concordo com você. Mano, quando você saiu da Blaze, a Blaze ainda respondia o Reclame Aqui. Isso. Ela não responde mais, cara. Isso é uma outra parada, que assim, era um outro momento. Era um outro momento. E assim, como eu disse, assim, a gente foi sentindo que tava caminhando pra um lugar que a gente não queria mais estar, entendeu? E foi por isso. Mas, Quem é o dono da Blaze? Não sei quem é o dono da Blaze. Se você respondesse a minha... Mas sabe uma parada interessante? Que assim, você tava falando que a Blaze é proibida nos Estados Unidos e lá em Portugal também. Sim. E no teu vídeo lá eu vi que assim, a vasta maioria do mercado deles é Brasil. É Brasil. É Brasil. Isso na tua opinião indica que... O dono é brasileiro? Não, eu não sei. Na verdade... Até elucidando aquela investigação feita no vídeo, a gente chega num nome de um holandês, né? Eu vi. Da Trustmore. Então, como é que funciona basicamente a linha de investigação feita na primeira parte do vídeo? Porque tem uma segunda parte com outra linha de investigação diferente. A outra linha foi, eu paguei uns $100, $133 nos documentos do estado de Delaware, porque esses documentos informam quem que tem a titularidade da empresa, mas vamos lá, as duas linhas. Quando você vai olhar para quem está por trás da empresa, você primeiro chega na Prolific Trade, né? E aí, se você investigar a Prolific, você vai lá na Câmara de Comércio de Curaçao, coloca Prolific Trade, coloca o número, que foi o que eu fiz lá no vídeo, o número da Prolific. Vai dar que a dona da Prolific é a Trustmore, que é a empresa lá que aparece no vídeo, né? E aí eu até acho interessante... Rapidinho aqui, só entre nós. É LinkedIn, cara. Você acha que eu não escutei isso, Jean? Não, né? Você acha que eu não escutei que eu inventei uma pronúncia própria pro LinkedIn? Não, mas... obrigado por falar o que eu já ouvi de todo mundo, mas aí que tá. Não importa a pronúncia, importa a denúncia. Verdade. Não, brincadeira. Mas vai lá, continua. Tá, perfil do LinkedIn lá do Jorge. Como é que a gente chega no Jorge? Prolific, a dona da Prolific, segundo a Câmara de Comércio de Curaçao, é a Trustmore. E aí o Daniel Scott, vou falar o nome de todo mundo aqui que participou do vídeo, porque já participou, já falei, então falar de novo não vai mudar nada, né? E aí o Daniel Scott, influenciador, foi lá em Curaçao e falou, essa aqui é a sede da Blaze. E aí a Blaze respondeu ele, falou, não, essa aqui não é a minha sede, a minha sede é do outro lado da rua. Só que a Câmara de Comércio de Curaçao discorda. Porque a Câmara de Comércio de Curaçao fala que a dona é a Prolific e a dona da Prolific é a Trustmore. E aí, quando você vai lá na Câmara de Comércio e vê quem que é a dona da Trustmore, você chega a outra empresa, Imor. E quando você olha quem fundou a Imor, você tem lá o Jorge Bergman holandês. Não sei se era desse holandês que a gente falou que tem talvez as pessoas que mais... representam, na opinião do público, que foi até quem o público cobrou mais. Felipe Neto foi a pessoa mais cobrada, pelo que eu vi. John Vlogs foi cobrado, Neymar, nem tanto. Mas é certo a afirmação que o Felipe Neto, perante o público vê... Ele é um dos maiores, né? Ele é um dos maiores, mano. Não tem como o público não ver. Beleza. Mas o John Vlogs afirmou que conheceu o dono da Blaze. O dono da Blaze é um holandês e tal. Talvez seria esse holandês. Só que aí que tá. O Jorge Bergman, se você for investigar, se você for procurar... E aí que tá. Eu recebi pessoas lá no meu Instagram. Eu recebi
Uma pessoa que ganhou 700 mil reais e não conseguiu sacar. Ele falou, Daniel, eu mandei mensagem, essas aqui são as provas, os prints, não sei o que, sumiram com a minha conta. Não me pagaram. Aí eu falei, vou investigar. E aí eu fui investigar como é que você abre um cassino. E aí, para você abrir um cassino, você tem lá a Trustmore que abre o cassino para você. A Trustmore é a dona da Blaze porque legalmente lá em Curaçao ela é uma abridora de cassino, ela é uma seguradora de cassino. Então você quer abrir um cassino online, você paga, e aí essa pessoa conheceu até o Jorge, você paga $1 milhão para Trustmore. A Trustmore, segundo esse rapaz que foi lá e conheceu o Jorge Bergman. Tá. $1 milhão para ter a licença para operar em Curaçao e você deposita na conta da Trustmore um valor de garantia. Então, por exemplo, e esse valor tem que representar tudo que você vai pagar. Então, vamos supor que você vai... um lastro. É um lastro. Você vai pagar lá R$10. As pessoas estão apostando R$1. E se a pessoa que está apostando R$1 ganhar, ela vai ganhar R$10. Você tem que ter R$10 lá na Trustmore. E a Trustmore é um servidor gigante, nível Google. Não cai, não tem bug, se esforça para não ter bug. E tem um monte de gente que abre cassino lá. E a Trustmore opera lá dentro com o servidor, ela tem os algoritmos dela, ela fornece os jogos, então ela vende os jogos. Os jogos da Blaze, vários, a Trustmore que vende para eles. Ou a Blaze pode comprar o jogo, ou criar o jogo, chegar na Trustmore, o algoritmo é esse. Que é o algoritmo, exemplo, 90% perca, 10% ganha. Meio, mas meio não vai ganhar dinheiro, né? Tem que ser sempre mais perto do que ganha. Então 70% perde, 30% ganha. Esse lance do algoritmo aí, a gente supõe. A gente supõe, eu tô supondo aqui. Tá. Mas a Trustmore... Porque um cassino, ele não precisa muito disso daí. Porque a natureza dele... A natureza já é a favor da casa. Já é a favor da casa, né? Mas a Trustmore, ela te dá jogos, ela te dá licença, você deposita o valor de confiança lá na Trustmore e ela te dá uma licença de operação. Uhum. Vários cassinos têm a licença de operação da Trustmore. E aí, a Trustmore nada mais é do que uma empresa que tem um monte de cassinos, né? Até aí tudo bem. Tem a outra linha de pensamento de quem é o dono da Blaze, das duas que eu abordei no vídeo. A outra linha é se você for nas ferramentas... São ferramentas americanas. O SimilarWeb é um software. E você consultar lá no SimilarWeb qualquer empresa que está vinculada no site blaze.com... SimilarWeb, Blaze.com, vai estar aqui a Kayak Interactive. Essa empresa é americana. Então, seguindo a segunda linha de investigação, pode ser que a Kayak comece lá a primeira empresa, que é nos Estados Unidos. Estados Unidos, país que o cassino é permitido. Uhum. Mas a Blaze é proibida. Aí você continua na investigação. Por que será? Cara, aí é só suposição, né? Mas teve algumas bombas que estouraram que quase fizeram os cassinos serem proibidos. Eu acho que é até por isso que vários cassinos pararam de pagar pelas percas. Eu descobri isso depois de fazer o vídeo. Depois que eu fiz o vídeo, o influenciador chegou em mim e falou, Daniel, lá nos Estados Unidos, o heavy share era muito forte. Todos os influenciadores ganhavam pelas percas nos cassinos. Aí, mano, quando essa bomba estourou, até aqui os influenciadores que se posicionaram falam de contratos anuais, né? Eu até vi eu até cito na parte 2 do vídeo influenciadores que falam, recusei 900 mil, recusei 1 milhão, recusei 1,5 milhão de contrato anual, né? Mas lá nos Estados Unidos tinha um heavy share com muita força. Estourou essa bomba do heavy share, se você até pesquisar no Google, os Estados Unidos cogitou a possibilidade de proibir tudo, de tanto que eles acharam absurdo esse pagamento, né? E aí foi nessa época que eles viraram e falaram, não, a gente não vai proibir tudo. A gente vai criar aqui uma forma de exigir que eles respondam os clientes, como o Reclame Aqui, por exemplo, o Reclame Aqui americano, né, no caso, que eles cuidem para que o cliente tenha a solução do problema e que e os influenciadores pararam de receber pela bomba. E aí tem vários cassinos que são permitidos. E aí em Portugal a mesma coisa, tem vários que são permitidos.
Mas esse específico que você tem no vídeo não é. Eu não sei por quê. Mas se você pesquisar, o órgão regulamentador de jogos, é o SRIJ lá de Portugal, ele não entrou em detalhes sobre o porquê que ele proibiu a Blaze. Mas a Blaze patrocinava os maiores influencers de Portugal. Ele só falou que proibiu porque não atendeu às exigências do governo. Aham. Então, imagino eu que dá pra supor nesse caso. Mas a licença dá legalidade para operar. Então, se a Blaze realmente tem a licença de Curaçao, essa licença dá legalidade para operar em vários países. Só que mesmo tendo a licença, teve alguns que ela não tem mais legalidade de operar, entendeu? Isso é uma outra parada que é muito interessante, porque esse tipo de site, esse tipo de jogo, não é ilegal no Brasil, né? A gente, assim, não existe uma lei que diga que esse tipo de coisa não pode no Brasil. Na minha opinião, a gente tinha que ter uma lei dizendo que pode ir tomando vários cuidados, na minha opinião, né? Tipo, pra operar aqui, porra, bota um representante aqui no Brasil, né? Vamos ter alguém pra responsabilizar no caso de alguma merda e tal. E assim, não é o caso. O seu ponto de vista, ele não tá errado. Mas assim, você pode ver o copo como meio cheio ou meio vazio. Você pode ver como não é ilegal. Ou você pode ver como não é legalizado. São duas faces da mesma moeda. Porque a mesma medida que a gente usa pra falar que não é ilegal, outra pessoa pode usar pra falar que não é legalizado. Entendeu? E aí, nesse caso específico, tem a regulamentação das bets, né? Que tá esperando a aprovação. E você pode constar vários advogados, porque depois que esse vídeo viralizou, o que eu mais vejo no TikTok é gente consultando advogado pra saber se pode ou não pode. Cada advogado tem uma opinião. Então, por exemplo, tem advogado famoso que fala, não, na minha opinião jurídica, só tá legalizado as bets. Os cassinos não estão. Aí tem advogado que já fala o contrário. Não, na minha opinião jurídica, só está legalizado a bet, mas a bet tiver o cassino tá também. E aí tem aqueles que falam, não, até cassino tá. Não, tem outros que falam, não, cassino não, só bet. Cara, é questão de opinião. Aí se a gente for entrar no lado jurídico, eu não sou formado. Então aí qualquer opinião... A minha opinião basicamente é o que eu dei no vídeo. E eu tô dando aqui que se tem uma empresa... A minha opinião não é contrária aos cassinos online. A opinião do vídeo é contrário a você deixar o seu cliente sem naquela resposta, situação. Sem conseguir sacar esse tipo de coisa. Então, nesse ponto, cara, eu acho que não existe ninguém que discorda. Porque, vamos lá, se eu tô anunciando uma parada como essa empresa e eu espero que ela cumpra com o que é prometido, né? Sim. Então, a partir do momento que a gente começa a ter um monte de problema, de questões que não são respondidas, de vitórias que não são pagas, prêmios que não são pagos e tal, eu realmente acho que a gente aí tem um problema mesmo. Eu acho que o cassino nunca vai ser proibido, por quê? Bom, o cassino é proibido. Não, o cassino, no geral, no cassino online, apesar dele poder ser regulamentado, eu acho que eu não vejo o Brasil proibindo. Apesar de todas essas reclamações, eu vejo o Brasil regulamentando. Por que eu falo isso? Cara, você não tem noção do tanto de dinheiro que isso dá. Isso dá dinheiro demais, demais. A conta que algumas pessoas fazem, outras não fazem. A Blaze tem 41 milhões de acessos por mês. 41 milhões, o depósito mínimo, eu acho que é R$40. Não sei. Cara, se a Blaze tem... esse é o motivo que me leva a pensar que o Brasil pende mais para uma regulamentação, criar regras jurídicas para operação, do que pende para proibição total. Né? Por quê? 41 milhões vezes R$40 dá uma grana boa, velho. Sim. Imagina um imposto que isso não vai gerar, arrecadação federal recorde. Mas, aí que eu não terminei de falar sobre o dono, a questão aqui também é que
A empresa estando fora do Brasil não paga imposto para o Brasil. Qual que é a segunda opção de dono? Se a Kayak é vinculada à Blaze, vamos lá. A Kayak Interactive, ela foi comprada por outra empresa. Ela foi fundada em 2002, ela trocou de nome, foi comprada por outra empresa. Chama Media Oberon. A Media Oberon foi comprada por outra empresa. Chama iWin. A iWin foi comprada por outra empresa, que é a UProA Inc. A UProA Inc. foi comprada por outra empresa. Que é a Flipside Acquisitions. Nossa, vai longe, né? Não, aí isso aqui é coisa séria de Netflix. E aí, você, olha que loucura. Eu não citei isso no vídeo, porque essa linha de investigação é secundária. Mas se você olhar o proprietário da Flipside Acquisitions, lá no Open Corporates, você vai dar de cara com a The Trust Company. Companhia da Verdade. Né? Aí você vai... Bom, onde é The Trust Company? Ela fica lá no estado de Delaware. Se você quiser jogar no Google rapidão, para você saber onde é a sede, você joga 1209 Orange. Só isso. 1209 Orange Delaware. Sabe por que vai aparecer na hora? Porque tem série da Netflix sobre isso. Porque existe uma coisa, Igão, chamada brecha de Delaware. Que é assim... Quando você vai abrir uma empresa fora do Brasil, você vai abrir uma empresa em outro lugar, dá para abrir uma empresa num paraíso fiscal dentro dos Estados Unidos. E essa é a brecha de Delaware. Você não precisa ir lá em Curaçao, você não precisa ir lá em... Não, você consegue dentro dos Estados Unidos abrir um paraíso fiscal. Inclusive, Barack Obama falou que o prédio... Eu acho que ele falou assim, ou esse é o maior golpe da história, ou essa é a maior evasão fiscal da história. Porque tinha um prédio num paraíso fiscal, não vou lembrar o nome, mas esse prédio tinha 4 andares, e dentro desse prédio, o prédio informava que 18 mil empresas operavam lá. 18 mil parece muito, né? Pois é, aí quando você vai lá na Blaze, a dona Trust Company, beleza, você pode seguir, isso aqui é público, você vai lá no Crash Base, você vai ver... Primeiro você pega da Kayak, faz toda essa regra que eu te falei e vai no Open Corporates, que é lá dos Estados Unidos, e vê a localização da Blaze lá. Possível localização, né? Tomar cuidado, porque no vídeo eu corto, aqui não tem corte, aqui é ao vivo, né? Possível supostamente. Aqui é suposição. Então, caso seja essa localização, segundo o que é publicado, a Blaze está num lugar pequenininho. Tem tijolos amarelos lá, todo arrebentado. E nesse lugar está registrado 285 mil empresas. No mesmo lugar? No mesmo prédio. Aí, está com dúvida? Você vai lá no 1209 Orange no Google, você... vai no The Trust Company, que é a dona segundo a Open Corporates, e você vai nas avaliações. Aí vai estar a top avaliação lá, melhor lugar do mundo para lavar dinheiro, recomendo 10 de 10. Aí, eu não sei se você já viu, mas aí vai ter uma chuva de empresas que nunca pagaram os seus clientes, seus acionistas, que estão registrados nesse mesmo lugar dentro dos Estados Unidos, lá na brecha de Delaware. Tem na Netflix a série La Lavanderia, falando da brecha de Delaware, mas dá para explicar aqui bem rapidinho. Delaware, ela tem uma lei de incentivo a empresas de tecnologia. Quando eu vi, era empresa de tecnologia, quando eu pesquisei com os consultores jurídicos que eu faço para me aconselhar no vídeo, era isso daí. Tá, beleza. A Delaware tendo um regime de incentivo à empresa de tecnologia, Delaware oferece, vamos falar, regras muito menos rigorosas. Então, por exemplo, Delaware não liga se você pagou ou não pagou o imposto, se o dinheiro é legal ou não. Inclusive, todos os outros estados lá dos Estados Unidos brigam com Delaware porque existe uma evasão fiscal saindo dinheiro do próprio Estados Unidos dentro de Delaware que ninguém paga nada. Dentro dessa brecha de Delaware, dentro dessa 1209 Orange, cara, tem muita empresa. Inclusive, é um endereço que o Donald Trump e o Bill Clinton compartilham. Donald Trump e Bill Clinton têm endereço fiscal lá na 1209
beleza. Por quê? O que é tão interessante? É só evasão fiscal? Não. Também tem outras questões aí. Se você falir, Delaware não vai exigir que os seus bens sejam usados na reparação, para quitar as dívidas que você tem. Então, se você falir, pronto. Se você falir e a empresa quebrar também, Delaware não tem obrigação nenhuma de revelar quem é o dono da empresa. A não ser que o Brasil pretenda invadir Delaware nos próximos meses, né? Aí, se isso não acontecer, Delaware não tem obrigação nenhuma de entregar nada. Essa é a legislação de lá. Então, seguindo o similar web, seguindo essa linha de investigação, a gente tem 2 casos de 2 empresas que a gente não vai recorrer para elas. Você vai, beleza, você foi roubado, você vai virar, escrever uma cartinha: oi, tudo bem, eu fui roubado aqui, perdi tantos reais, tem como vocês me devolver, por favor? Cara, você vai recorrer para quem? Aí, até quando o pessoal me mandou mensagem, você mandou mensagem, a gente marcou com o Bruno, né? Aí o Bruno: Daniel, você tá sendo processado absurdamente? Eu falei: cara, pela Blaze não, porque se a Blaze não pode ser processada, ela também não pode me processar. Então, o pau que dá em Chico tá dando em Francisco também. Vamos lá, se eles te processarem, aí você tem a quem processar também. Aí eu tenho a quem processar de volta.